primeiro ponto é o que o mercado oferece pra gente. A gente vai precisar decidir se os nossos itens, tanto para mala de maternidade como para o nosso enxoval, eles vão ser 100% personalizados, misto, ou seja, um pouco personalizado, um pouco dos itens prontos, ou 100% dos itens prontos, tá? Por quê? Porque se a gente escolher personalizado, a gente precisa entrar no fluxo de entrega desses itens da artesã que a gente for escolher. Por exemplo, normalmente, essas artesãs, elas demoram 30, 40, até 60 dias úteis para fazer as entregas dos itens para vocês. E quais são esses itens, né? Eles são as fraldinhas de boca, toalha com capuz ou sem capuz, ateninho, almofada de amamentação. Tudo isso a gente pode fazer personalizado ou a gente pode comprar pronto. Vai ficar a seu critério. Então, o primeiro ponto é, a gente vai precisar decidir se vai comprar pronto ou se vai fazer personalizado ou misto. Por quê? Dependendo do qual for a nossa escolha, existe uma competição de preços muito grande. Principalmente os itens que são feitos personalizados, né? Vai depender do grau de capacidade da artesã, vai depender também do tempo que essa artesã produz esses itens e do renome dela, né? Se ela pode ser uma artesã muito bem conceituada e acaba que o valor dela é um pouco maior do que uma artesã que não tem tanto nome assim. Mas isso não significa que os itens são de boa qualidade. Então, como a gente vai entender se esses itens vão ser de boa qualidade ou não? Porque muitas vezes a gente não consegue ver, né? A gente não... como é tudo feito sobre encomenda, você não consegue ir na loja, ver uma peça pronta. Você vai precisar pegar essas pessoas por indicação, tá? Porque, como eu falei pra vocês, esses itens que são personalizados, eles podem não ser com tecidos bons, eles não podem ter uma boa costura, eles podem não ser bem cortados, enfim. E é isso, a gente só consegue de fato saber, já que é um produto que a gente não consegue tocar, como indicação. Você vai pegar a indicação das suas amigas, que já tiveram bebês, que já compraram com essas pessoas, ou se você já conhece o trabalho dessa pessoa, fez alguma outra coisa pra você, uma necessaire ou qualquer outra coisa, ou ver os reviews na internet. Os reviews da internet normalmente as pessoas falam bastante, principalmente lá na Elo7, que é um lugar onde as pessoas compram bastante esses itens que são personalizados. Nos comentários tem bastante coisa para que a gente consiga ali analisar, né, se é bom ou não, mas eu ainda prefiro comprar, eu sempre vou preferir que a gente compre de pessoas que são da nossa cidade, né, da nossa localidade, para que melhore e aumente o comércio local. E até porque você consegue olhar no olho dessa pessoa, essa pessoa consegue sentir o que você quer, né? A gente tá falando de itens que são personalizados, eles já têm um valor agregado. Todos esses itens são normalmente 40% até 50% mais caros dos itens que a gente compra pronto, por exemplo. Uma fraldinha de boca, tem lugares que vende cada fraldinha por R$20. Sendo que você consegue comprar na Amazon 3 por R$20, né? Aquelas prontas de fralda dupla, que são muito boas, às vezes muito melhor do que as fraldas personalizadas, dependendo do lugar onde você for comprar. Então a gente precisa, primeiro, entender se é personalizado ou se a gente vai comprar pronto. Segundo, ver essa competição de preços, pra gente não cair no mais barato e no ruim, ou no mais caro e também no ruim, porque a gente tem esses dois extremos. A gente precisa ver os feedbacks para entender a qualidade, tá? Porque essa competição de preços gera produtos com baixa qualidade, porque acaba que você vai lá no Elo7 e aí você acaba vendo que a mesma necessaire com o mesmo tricoline, que normalmente é o que eles usam para fazer esses itens personalizados, é muito tricoline. E tricoline a gente consegue estampar. Então não é um tecido pintado, é um tecido que passa na impressora e aí você tem de uma infinidade de estampas. O que acontece é que eu, artesã, consigo comprar esse tricoline de flor e a artesã, por exemplo, de Belo Horizonte também consegue. Então, o que vai diferenciar entre o meu serviço e o dela seria, entre aspas, o preço, já que você está procurando pela internet, né? Só que ela pode ter uma costura muito melhor que a minha, ou eu muito melhor do que a dela, acabar deixando coisas soltas, enfim, um acabamento não muito bom. E aí o acabamento não tá só ligado com essas peças serem bonitas ou não. O acabamento também está ligado com a durabilidade dessa peça. Então a gente precisa
para mim, se você puder, sempre procurar alguém na sua região que você consiga conversar e falar com ela, eu acho que é melhor. Você consegue acertar mais e economizar mais, tá? Continuando, então a gente vai precisar, depois que a gente decidiu tudo isso, a gente vai precisar saber se nós iremos comprar todos esses itens ou se a gente vai acabar ganhando esses itens de alguém da família, de alguma amiga e tudo mais. Normalmente, a avó, a sogra, a mãe, as tias, irmãs, amigas muito próximas gostam de dar itens com utilidade. Então, eu espero que você tenha essa pessoa que fala, olha, eu gostaria de te dar o carrinho. Eu não tive, eu precisei comprar o carrinho. A gente acabou fazendo uma viagem quando eu fui fazer o enxoval do Augusto. A gente viajou para os Estados Unidos, então a gente fez todo o enxoval dele lá. Graças a Deus a gente conseguiu economizar bastante, porque a gente acabou trazendo na mala. Então a gente não pagou frete, nem nada do tipo. Mas, normalmente, isso acontece. Eu vejo bastante nas minhas amigas que acabam ganhando coisas da família. Então, para que fique tudo muito mais harmonioso, seria legal ter uma conversa, né? Quando essas pessoas trazerem isso pra você, olha, eu gostaria de te dar o berço, eu gostaria de te dar o carrinho. Então, muitos itens personalizados a gente acaba ganhando também. Então, para que você não compre coisas que você não vai usar ou que você ganhe coisas que você não vai usar, ter em mente das coisas que você possa vir a precisar, para que na hora que essas pessoas venham falar pra você assim, eu gostaria tanto de te dar um ninho, você já fala, olha, então compra esse ninho aqui que eu gosto desse, esse carrinho, olha, eu gosto desses tipos de carrinho aqui, aí você passa uma opção pra pessoa. E aí você vai acabar tirando da sua listinha de comprar, e aí você consegue destinar o seu recurso, né, pra um item que você queira mais, sabe? Então, por exemplo, ninguém vai te dar um ninho, e aí você quer comprar o ninho. E aí você pode comprar o ninho da Yogi Baby, por exemplo, que é o que eu gosto muito, né? Aqui foi o que eu usei com as crianças. Então, esse ninho, ele é o mais caro do mercado. Ele é muito bom. Eu não sei dizer pra vocês se tem algum similar mais barato do que eles, mas ele de fato é muito bom. Então, se alguém for te dar o carrinho, você consegue destinar esse dinheiro que você gastaria no carrinho em algum outro item que você gostaria que fosse com valor um pouco mais agregado. E aí sim você vai conseguindo desmistificar este enxoval e as coisas vão caminhando, tá? Muito obrigada por você ter assistido. Eu espero você na próxima aula.